Chegamos então para mais um correspondente médico. Lembrando que pelo Twitter você consegue conversar com a gente, hein? #correspondente médico. Já quero adiantar um dos nossos assuntos que costuma dar muita interação, muita mensagem. Transtorno do espectro autista. Você convive com alguém que tem TEA? Também como é chamado, transtorno do espectro autista. Como é que é a relação aí durante o dia a dia? Como é que foi a educação? Quais são as adversidades, os detalhes carinhosos e interessantes? Conta pra gente que a gente vai falar sobre isso já já. Antes disso tudo, doutor Fernando, bem-vindo, boa semana. Obrigado, Elizavec, bem-vindo a você também, bem-vindo vocês que curtem a gente e assistem todos os dias assuntos importantes sobre a saúde do corpo físico e mental. Vamos trabalhar então, hein? Eu fico esperando o senhor falar isso, doutor. Então vamos trabalhar, Elisa. Vamos trabalhar, que é isso? É o nosso abre-alas aqui do quadro. A gente começa com um assunto que também costuma repercutir bastante: riscos do ataque cardíaco. E mais, como fazer para identificar esses riscos? Isso porque o Sistema Público de Saúde do Reino Unido lançou uma campanha para tentar salvar a vida de pessoas que sofrem um ataque no coração. A ideia é incentivar os britânicos a ligarem para os serviços de emergência assim que sentirem os primeiros sintomas, mesmo aqueles sintomas que são pouco conhecidos. Mas, doutor, para identificar esses sintomas, tem de ter conhecimento, tem de saber quais são esses sintomas, né? Exatamente, Elisa. É super importante a gente ficar atento a isso, porque tempo acaba representando célula cardíaca preservada. Então, conforme a gente faz o diagnóstico mais precocemente e identifica isso na gente ou numa pessoa que está próximo, melhor, porque você consegue acionar mais rápido o serviço de saúde e, com isso, na verdade, garantir mais saúde para a pessoa que, na verdade, está precisando daquele atendimento inicial. Então, existem alguns sintomas que são considerados clássicos, como, por exemplo, a dor no peito, com irradiação, por exemplo, para o braço esquerdo, mas sem deixar de esquecer que também essa irradiação pode acontecer para o braço contralateral, para as costas, para a região do pescoço, da mandíbula. Mas existem também outras sensações e sintomas que são um pouquinho menos comuns, mas também representam que a gente pode considerar como sintomatologia do infarto agudo do miocárdio ou do ataque cardíaco, como, por exemplo, sudorese. Algumas pessoas têm uma sensação de mal-estar, aumenta a transpiração e até mesmo uma sensação de angústia que pode acompanhar esse processo, Elisa. Doutor, esse aperto no peito, para quem tem outras questões, por exemplo, ansiedade, como fazer para distinguir, não é? Para ter certeza de que, opa, eu não estou com ansiedade e, na verdade, é algo maior? Sempre a gente pensa primeiro na parte orgânica. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que descartar uma lesão de fato que esteja acontecendo no órgão para depois falar, olha, isso aqui não é físico e alguma coisa de questão relacionada à saúde mental, como, por exemplo, você falou, um transtorno relacionado com a ansiedade. Quem já conhece, quem já teve ataque de pânico, sabe como mais ou menos isso acontece e o quão desagradável é. Mas, para falar a verdade, Elisa, no frigir dos ovos, quando você tem uma suspeita clínica com todos esses comemorativos, a pessoa precisa procurar um serviço de saúde e exames complementares vão fazer o diagnóstico. E aqui inclui um eletrocardiograma, muitas vezes um raio-x, talvez, e também exames de sangue que vão provar se está existindo ou não um infarto agudo naquele momento. Doutor, quando o senhor fala aperto no peito, aí eu fiquei pensando aqui, se a ansiedade também tem algo parecido ou não. Esse aperto no peito é exatamente o que é? É aqui nessa região central ou a gente está falando de algo mais específico, ali mais pertinho do coração e que não é exatamente aqui no meio do corpo? É uma dor que muitas vezes é considerada como uma dor surda, muito apertada na região central do peito, um pouquinho deslocado para a esquerda, mas a gente não pode deixar de esquecer que nem sempre é tão bem localizado assim. Porque como o coração é uma víscera, todo o processo de coleta de informação sensorial acaba sendo muitas vezes algo genérico ou até mesmo que pode se confundir com outras coisas, como por exemplo uma gastrite, uma esofagite, algum problema relacionado com músculos da própria parede torácica. Por isso que assim, existe uma localização que é bem o peito, uma região de angústia que quem está angustiado também, ansioso, muitas vezes refere como se fosse aqui e as pessoas geralmente falam assim, né? Fecham a mão mostrando, olha, é alguma coisa aqui. E você pode imaginar que é uma sensação em aperto, mas que pode, na verdade, irradiar para outras regiões, como as próprias costas, a própria região torácica de uma forma difusa e a questão dos membros superiores, principalmente o esquerdo. Doutor, se eu vir, então, alguém que está tendo esses sintomas e algo não vai bem, o que eu tenho de fazer exatamente? Bom, a primeira coisa é você tentar acalmar a pessoa, deixar ela numa posição confortável, muitas vezes sendo necessário sentar ou deitar e chamar um serviço de saúde. Aqui funciona 192 para que você abrevie
o mais possível o tempo entre esse possível diagnóstico e o tratamento a ser instituído, porque isso faz com que você evite que a lesão possa ser ainda maior. Próximo assunto que a gente traz aqui para vocês, já estamos recebendo tantas mensagens, doutor Fernando, em relação ao TEA, ao transtorno do espectro autista. Mande, hein, se você convive com alguém que tem TEA, conta pra gente como é essa rotina, quais são os desafios, a gente vai chegar já nesse assunto. Agora a gente vai falar de como a pandemia de Covid atrapalha no combate de outras doenças. Um levantamento recente feito por pesquisadores de universidades aqui do Nordeste do país mostrou que os diagnósticos de hanseníase caíram mais de 40% no Brasil no primeiro ano da pandemia, em 2020, quando a gente compara com a média dos 5 anos anteriores. É possível que você pense, às vezes a gente interpreta de maneira equivocada, os casos caíram, coisa boa, caíram. Na verdade, caíram porque os diagnósticos diminuíram, as pessoas pararam de procurar tantos hospitais e aí isso reflete nos resultados menores. Essa doença, a hanseníase, causa danos à pele e aos nervos. Segundo os pesquisadores, esse atraso no diagnóstico pode levar a um aumento de transmissão, o que pode elevar os números de casos, por exemplo, nos próximos anos. A OMS estima que o mundo tenha cerca de 200 mil novos casos de hanseníase por ano e somente 5% deles apresentam deformidades visíveis no momento do diagnóstico, ou seja, uma doença que pode até demorar a se manifestar e você nem imaginar que tem. Doutor, o que é esse diagnóstico visível? O que exatamente é a hanseníase e como é que as pessoas pegam essa doença? Lisa, a hanseníase é uma doença que já existe há muito tempo na humanidade, inclusive ela tem citação em livros sagrados, como por exemplo a Bíblia. E é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria, na verdade o Mycobacterium leprae, da mesma família que causa a tuberculose, né? É uma bactéria diferente, mas com características semelhantes. E os sintomas, pelo acometimento tanto do sistema nervoso, como também pelo acometimento da pele, muitas vezes são os que estão aparecendo aqui, com uma sensação de formigamento em diversas áreas do corpo, manchas brancas ou avermelhadas, muitas vezes com perda de sensibilidade nesse local, bastante característica, mas pode ser uma coisa que frustra, por isso que é tão difícil muitas vezes, se você não faz uma busca ativa, de fato diagnosticar. A alteração da sensibilidade, você pode também ter espessamento de nervos e diminuição da força motora, caso haja o comprometimento de um nervo específico. Em casos extremos e a longo prazo, essas lesões elas podem se tornarem mais evidentes na própria pele, no rosto e assim sucessivamente, de modo que então fica mais claro você fazer o diagnóstico. Mas o grande detalhe que você falou é a questão da redução do número de diagnóstico. Provavelmente esses pacientes existem, isso não tem por que ter mudado, mas na verdade, por questão da pandemia, o olhar para isso e a busca do diagnóstico teve essa redução, o que causa preocupação e por isso a gente está aqui para conversar e falar sobre isso. Doutor, e qual é o tratamento? Tem cura? Eu confesso que quando eu olhei a imagem a primeira vez, eu pensei assim, nossa, a gente vai falar de psoríase. Olha só, eu não tinha lido o tema, nada, eu só vi a imagem. Pensei, bom, coceira na pele, um desconforto. E depois eu vi que, na verdade, é hanseníase. É curioso como, às vezes, a gente pode até confundir, né? Claro, com mais sintomas, é mais simples de diagnosticar a diferença, mas, em princípio, elas podem até se confundir. Sim, a hanseníase é aquela doença que tinha um nome antigo chamado de lepra, né, que carrega um grande estigma, né, um grande preconceito e por isso que, na verdade, a gente acaba até falando o termo correto e científico como deve ser. E sim, pode fazer um diagnóstico diferencial com algumas lesões da pele, como, por exemplo, a psoríase que você falou. Agora, a grande questão é realizar o diagnóstico porque tem tratamento e tem cura, Elisa. Um sistema de combinação de antibióticos de longa duração, então dependendo se existem muitos bacilos ou não, de 6 meses a 1 ano, você pode até mesmo curar uma pessoa. Mas você precisa fazer o diagnóstico, porque muitas vezes o quadro é bastante arrastado e lembrando que a transmissão se faz principalmente pela via respiratória. Por isso que é muito importante a gente ficar atento em relação a essas manifestações clínicas, procurar o serviço de saúde. Esse tratamento ele é totalmente gratuito, acontece pelo SUS, mas para que você tenha o tratamento, você precisa ter o diagnóstico. Sim, sim. Acrescentando aqui mais uma informação ao estudo das universidades do Nordeste, eles disseram que o crescimento no diagnóstico, eles observaram no Espírito Santo, Amazonas, Rio Grande do Norte, Pernambuco
e Santa Catarina, que foram os maiores aumentos durante esse período. Fica aqui então o registro para os moradores dessas regiões ficarem atentos. Vamos falar de TEA. Chegamos ao assunto, doutor Fernando. E por que a gente está trazendo o assunto do transtorno do espectro autista? Neste ano, a Classificação Internacional de Doenças incluiu mais uma síndrome para esse grupo de transtornos do espectro autista. É a síndrome de Asperger. Ela foi muito falada no ano passado. Nós falamos aqui, não é, doutor? Sim. Quando o empresário Elon Musk anunciou que tem essa síndrome. E olha a importância de um anúncio como esse, até para tirar o preconceito e a gente ter mais acesso à informação. Doutor, primeira pergunta, por qual motivo é importante incluir essa síndrome entre os transtornos do espectro autista? Bom, a primeira coisa que precisa ficar clara, Elisa, é que autismo é visto como um transtorno e a gente tem mais de um possível diagnóstico dentro desse mesmo guarda-chuva que guardam características em comum. É extremamente importante porque as estratégias de orientação e até mesmo de condução de cada caso para que venha se ter mais qualidade de vida e melhor inclusão social acabam sendo bastante semelhantes. Então, o que esse transtorno do espectro autista acaba representando dentro de todo esse quadro? Ele se caracteriza por um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente sabe que o nosso cérebro, que vai impactar no nosso comportamento, inteligência e a própria vida de relação, ele não nasce pronto, ele acaba acontecendo o seu desenvolvimento desde a vida intrauterina, mas também na infância até chegar na idade adulta, quando ele está pronto por volta de 21 anos. E quando você tem um transtorno nesse desenvolvimento, você pode encontrar aqui o próprio TEA fazendo parte do próprio processo. O autismo e a síndrome de Asperger, que acaba sendo um dos tipos de transtorno do espectro autista com uma funcionalidade maior, cujas principais características são dificuldade da interação social, mas não a impossibilidade, comportamentos repetitivos e uma boa memória mecânica. Então é muito importante a gente entender isso e principalmente diagnosticar, Elisa, porque isso faz com que todas as pessoas que estão em volta, tanto a família como a própria sociedade, a própria escola, possam acolher essas pessoas de uma forma diferenciada, para que, na verdade, a gente tenha menos sofrimento e mais inclusão. Doutor Fernando, muitas mensagens. A gente fica tão feliz porque as pessoas se sentem à vontade, né, para contar os seus casos. Olha só que interessante. A Marga Rezende. Meu filho tem 16 anos e é autista nível 1, ou seja, uma inteligência acima da média, mas com socialização quase zero. Desde sempre ele foi considerado o esquisito do colégio, olha o preconceito, mas hoje ele está fortalecido, nunca dei luz a esses acontecimentos e cada dia ele puxa uma conversa com alguém no colégio e na saída ele conta como uma vitória que conseguiu socializar com alguém. Esse desafio da socialização é uma das características que podem aparecer, não é, doutor, para quem tem TEA? Sim, e junto com isso, como você falou, muitas vezes existe a questão da alta funcionalidade. Então, em algum aspecto da manifestação da inteligência, esse indivíduo, por exemplo, ele vai acima da média. Então, quando você faz uma avaliação neuropsicológica, a pessoa pode até ter um QI acima da média ou em determinado ponto da própria inteligência se destacar demais. Mas é a questão da interação social que chama atenção e acaba sendo aí um grande desafio, né? Porque muito mais do que simplesmente resolver problemas, que acaba sendo aí a definição de inteligência, o que a gente quer é que a pessoa possa se relacionar com as outras pessoas e dessa maneira então ter uma vida mais plena. Então fica aqui a questão do próprio desafio e muitas vezes a racionalização das emoções que a gente observa nesses indivíduos. Doutor Fernando, eu estou impressionado com a quantidade de mensagens. Suspeito que nós tenhamos de voltar também amanhã com mais comentários que são muito legais. Ó, a Maiara dizendo, eu tenho uma amiga que um dos gêmeos... Uma amiga de uma irmã que um dos gêmeos dela tem a TEA e ela se surpreende com a inteligência dele e eles estão sempre sendo estimulados porque justamente são muito inteligentes. Olha aqui a mensagem da Cris. Elisa, só uma coisinha, um detalhe interessante que você está falando aqui. Mesmo gêmeos idênticos, não significa que porque um indivíduo tem, o outro vai ter também. Existe aí uma 40% a 60%. E quando os gêmeos não são idênticos, são gêmeos fraternos, esse número cai para 25%, mostrando que assim, é um pouquinho mais complexo do que a gente pensar só na questão genética. Existe uma questão ambiental envolvida em todo esse processo. Sensacional. Como é importante a gente falar por causa do preconceito. Eu vou encerrar aqui com a mensagem da Cris Melo Santos. Na minha família temos crianças e também em adultos que têm TEA. Percebi no meu primo, bem antes da família, porque sou pedagoga. Orientei para que eles fossem ao especialista, porém, tiveram dificuldade em aceitar. Mas quando aceitaram e alinharam psicóloga, neuropediatra, tudo foi se encaixando.
Olha a importância do acesso à informação. Mande sua mensagem, viu, gente? Você pode, eu coloquei aqui no meu Instagram particular, mas a hashtag também correspondente médico. Mande seu relato que a gente volta no assunto para trazer mais desdobramentos. Quando a gente tem informação, a gente se livra de preconceito, né, doutor? Isso mesmo, Elisa. E lembrando sempre que não é o reforço negativo que ajuda. Pelo contrário, é o reforço positivo, fortalecendo o que já tem de destaque na pessoa, mas principalmente enriquecendo ela do ponto de vista do convívio social. Muito bom. A Mônica dizendo que o filho tem Asperger. Muitas mensagens interessantes. Obrigada a você que participou, doutor. Obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.